queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. O comprometido aqui, segundo o dicionário, diz assim: compromissado, empenhado, ligado por compromisso. E não é somente com a palavra, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós vamos entender aqui que ela é uma pessoa, ela é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Salmo 33, verso 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Então, os céus e todo o exército deles foi feito pelo espírito da boca de Deus, foi feito pela palavra do Senhor. Mas, peraí, Valdecir, você não explicou nada ainda. Então, vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo aqui pode ser traduzido como uma palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou a palavra é Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o nosso compromisso, o nosso empenho tem que ser com o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Essa lição ela está dividida em 3 tópicos principais, que são a autoridade da Bíblia, zelo pela doutrina e terceiro, cuidado quanto aos modismos. Isso mesmo, modismo, coisa da moda. O primeiro tópico, a autoridade da Bíblia. A palavra autoridade ela significa, segundo o dicionário, direito legal estabelecido de se fazer obedecer. Peraí, então ela é a autoridade máxima. Ela é legalmente estabelecida e ela tem condições de se fazer obedecer. Nós devemos obedecê-la, porque ela é a autoridade máxima. E segundo o dicionário, a palavra autoridade é um direito legal e estabelecido de se fazer obedecer. E é a nossa Bíblia Sagrada. Também ela diz assim: pessoa reconhecida por competência, o dicionário diz assim, ou conhecimento em determinada área. Pessoa reconhecida por competência, pessoa, então nós estávamos falando da palavra, agora já estamos falando de pessoa. Então nós estávamos falando da Bíblia Sagrada, agora estamos falando de Jesus Cristo, que é a mesma coisa. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então essa pessoa é reconhecida por competência ou conhecimento em determinada área. Então uma autoridade aqui na Terra, ela é reconhecida por sua competência ou conhecimento que ela tem em determinada área. Por exemplo, um médico, um juiz, um advogado, um mecânico, um padeiro, ela é reconhecida pela competência que ela tem na área que ela executa, que ela exercita. Mas Jesus é diferente. Jesus ele tem conhecimento em todas as áreas, como diz lá em Mateus, capítulo 9, versículo 4, diz assim: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pensa bem, quem conhece os pensamentos? Quem conhece as intenções do nosso coração? É somente ele. Então Jesus ele conhece, então ele é competente. Ele não tem conhecimento em determinada área, ele tem conhecimento em todas as áreas. Inclusive conhece o nosso pensamento, conhece a palavra antes de chegar na nossa boca, ele já conhece, ele já sabe o que nós vamos falar. Então ele é a autoridade, ele é a palavra, ele é o Todo-Poderoso, é ele que nós devemos ter comprometidos. Este tópico está dividido em 3 subtópicos que são sola escritura, nossos fundamentos e não somos deístas, nós somos teístas. São diferentes, nós já vamos chegar lá. Sola escritura. Segundo o reformador Martinho Lutero, ele escreveu 5 solai, e esses 5 solai está escrito em latim, por isso que fala solai ou solas, como é conhecido. Ele escreveu assim: sola gratia, sola fide, solus Christus, sola escritura, que é esse tópico nosso, e soli deu glória, que significa só a graça, só a fé, só Jesus Cristo, só a escritura e só a Deus glória. Então são as 5 solas. Quando você ouvir falar dessa palavra, você já não é mais ignorante, se é que era, né? Se é que você não sabia, então a partir de agora você já sabe. 5 solas ou 5 solai. Então você já sabe do que se trata. Martinho Lutero ele foi o primeiro dos reformadores, tá bom? Ele não foi o único que reformou. E o que significa reforma? Significa o seguinte: Jesus Cristo veio, desceu, implantou seu reino aqui na terra, a sua igreja foi gerada, foi nascida no momento da sua morte ali na cruz do Calvário, e ele
E através da geração da sua igreja havia um caminho a ser seguido, havia uma doutrina a ser seguida, um ensino, um ensinamento a ser seguido. Então a igreja foi construída, edificada sobre o fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, é o alicerce de toda a construção. A igreja está sendo edificada, está sendo construída em cima desse fundamento que é o Senhor Jesus, não é nenhuma outra pessoa, somente Ele. Então, essa construção começa a ser feita. Vamos dizer que essa construção seja acabada. Pensa numa construção normal, numa casa, num prédio, qualquer coisa que você imaginar de construção. Chega um momento que ela necessita de reformas. Chega um momento que começa a dar vazamento, começa a pingar a torneira, começa a dar problema na energia, começa a dar infiltração. Tem algumas coisas, então necessita de reforma. E a igreja não é diferente. A igreja ela tem um caminho, ela tem uma forma de ser edificada. E às vezes essa forma de ser edificada vai saindo fora do caminho. Nós estamos trilhando o caminho, que é Jesus Cristo, que ele diz assim em João 14,6, eu sou o caminho. Nós estamos trilhando o caminho, de repente nós começamos a sair um pouquinho fora do caminho. O que acontece? Tem que haver uma reforma, tem que haver um ajuste, tem que haver um reparo, uma manutenção para que nós possamos continuar no caminho. Então Martinho Lutero ele viu que a igreja estava perdendo o foco. Então ele deu início a uma reforma. Ele não é o único reformador. Depois veio Zwingli, veio outros, que não é o caso da gente estudar aqui agora. Mas em outra oportunidade talvez nós falaremos sobre isso. Então ele começou, ele deu início, ele não foi o único, mas por que leva o nome dele? Porque foi ele que deu início às reformas. Então, e a igreja ia saindo fora do foco, ia perdendo o foco, ele tentou colocar a igreja de novo no foco, assim como os demais reformadores também tentaram consertar, reparar, tá ok? 2 Timóteo 3, 14 até o 17 vai dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Não vá mudar de caminho, não vá mudar de rumo, não vá pensar em outra... Não, permanece naquilo que você aprendeu. Se Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o caminho até o final. E de que foste inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido, porque também não é qualquer coisa que nós aprendemos que nós vamos seguir até o fim. Não, é o caminho correto, é o caminho que nós vamos seguir. Não é o caminho correto, nós vamos procurar o caminho correto para poder seguir. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo subtópico diz assim, nossos fundamentos. Então a nossa fonte de autoridade é única e exclusivamente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Essa é a nossa fonte. 1 Coríntios, capítulo 3. Está difícil essa garganta, hein? Versículos de 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, conforme nós falamos. Jesus Cristo é o alicerce, é o fundamento, é a base. Ninguém pode lançar outra base, outra estrutura. Não, a reforma ocorre na igreja, a reforma não ocorre na base, na estrutura, em Jesus Cristo, na palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa ser reformada. Jesus Cristo não precisa ser reformado. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Nossas obras passarão pelo fogo. Todas as nossas obras que nós fazemos aqui na terra passarão pelo fogo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então as nossas obras elas são de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Todos esses materiais, quando jogados no fogo, o que vai acontecer com a madeira, o feno e a palha? Elas vão se queimar. O que ele está dizendo aqui é que se a pessoa aceitou Jesus, foi cristã, ainda que as obras dela sejam de feno, de madeira e de palha, elas vão se queimar, mas a pessoa ainda vai ser salva. Como no incêndio. Um incêndio queima todas as suas coisas, queima sua roupa, seus móveis, seus bens materiais, seus pertences, mas o bombeiro chega e consegue te tirar dali. Então você é salvo pelo fogo. Você não tem nada para receber.
Você perdeu tudo que você tinha, mas a sua vida foi salva. Nesse caso, a sua alma vai ser salva, se as suas obras forem desses materiais que queimam. Mas se a obra da pessoa for de ouro, prata ou pedras preciosas, quando elas passam pelo fogo, o que acontece? Elas são purificadas, elas são limpas. Aí sim essa pessoa vai receber galardão, vai receber recompensa. Além de ser salva, ela ainda vai receber recompensa. Terceiro, não somos deístas. Deísta significa pessoa que crê em Deus, mas que ele está muito longe. Ela acredita em Deus da mesma forma que nós acreditamos. Ela acredita que Deus criou todas as coisas da mesma forma que nós acreditamos. Mas ela acredita que Deus criou todas as coisas e foi embora, virou as costas para o ser humano. Assim como na nossa lição tem um exemplo aqui dizendo de um relojoeiro. Ele vai, cria o relógio, dá corda nele e deixa o bicho ali trabalhando sozinho. Ou seja, ele não se envolve mais com os problemas da humanidade. E não é assim. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ou seja, nós não somos deístas com D de dado, nós somos teístas com T de tatu, tá bom? Teístas. Por quê? Porque nós cremos em um Deus que se relaciona com o homem. Nós cremos em um Deus que está perto de nós. E muito mais que isso, nós cremos em um Deus que enviou o seu Espírito para habitar dentro de nós. Então existe essa diferença. Nós cremos de deísta para teísta. Deísta, Deus está longe. Teísta, Deus está perto. Deus está dentro. Deus habita conosco, tá certo? Deísta não acredita que Deus interfere na nossa vida. Teísta acredita que Deus está presente no nosso meio e opera sinais, prodígios, maravilhas, dá dons espirituais, dons ministeriais e assim por diante. Um resumo. Somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. Irmãos, acabei esquecendo de falar. Tem pessoas que acreditam na Bíblia e em alguns outros livros. E eles colocam no mesmo patamar a Bíblia Sagrada e esses livros. Tem outras que acreditam na Bíblia, mas acreditam em algumas revistas também. Tem outras que acreditam na Bíblia e acreditam em alguns costumes que vêm de tradicionais, que vêm de tradição, que vêm lá de trás. Então elas colocam tudo, eles equiparam tudo isso no mesmo nível da Bíblia Sagrada. E não pode ser assim. Nós temos os livros para nos ajudar a entender as Escrituras Sagradas, nós temos algumas fontes de ajudas, revistas, como a nossa revista da Escola Bíblica Dominical que nós estamos estudando aqui agora, mas a autoridade máxima é a Palavra de Deus. Os livros são escritos para a nossa ajuda, mas eles não têm a mesma autoridade, eles não estão no mesmo patamar, não estão no mesmo nível da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está acima de toda e qualquer fonte de inspiração humana ou qualquer coisa que esteja fora da Palavra de Deus. Então a Palavra de Deus é a autoridade máxima, não podemos equiparar, ela está acima de todas as coisas, livros, tradições, revistas, traduções próprias, dentre outras coisas. A Bíblia é a autoridade máxima. Segundo tópico, zelo pela doutrina. A palavra zelo significa cuidado, interesse, empenho. E a doutrina, do latim doctrina, significa ensino ou instrução. Então, esse tópico é dividido em 3 subtópicos, que são ensino ou instrução, o conteúdo da fé e a nossa confissão de fé é a Bíblia. Então, Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, o alicerce foi lançado, a igreja estava crescendo e estava permanecendo, perseverando, continuando na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então ela foi edificada, ela foi crescendo dessa forma, o alicerce Cristo, e ela foi crescendo dessa forma de Atos capítulo 2, versículo 42. Quando há algum desajuste, alguma coisa fora disso, parou de orar, parou de ter comunhão, parou de aprender da palavra de Deus, então está saindo fora. Precisa retornar, precisa de uma reforma para poder voltar ao caminho correto. Por isso que o ensino da palavra de Deus é muito importante. Escola Bíblica Dominical, cultos de ensino, as mensagens da palavra de Deus, livros de apoio, mas principalmente palavra de Deus, ler a Bíblia todos os dias. É muito bom para o nosso ensino. O conteúdo da fé.
Credos e confissões de fé são dois tipos de documentos eclesiásticos com o propósito de interpretar as Escrituras de forma resumida. Nós temos aqui o nosso livro, Declaração de Fé, que é a mesma palavra utilizada para confissão. Então, confissão de fé, declaração de fé é a mesma coisa. Então, esse livro aqui é um resumo do conteúdo que nós acreditamos que tem na Bíblia Sagrada. Esse livro aqui ele foi baseado nas Escrituras, então ele foi tirado na sua íntegra, foi tirado das Escrituras. É claro que, como foram homens, seres humanos falhos, podem haver erros, podem haver falhas, podem haver erros de interpretação, o que não justifica que isso daqui continua sendo maior. Aliás, justifica sim, isso aqui continua sendo maior, porque isso aqui foi inspirado por Deus, isso aqui foi feito pelos homens. Então é o nosso credo, é o que nós acreditamos, mas em detrimento desse, quem prevalece é esse. Qualquer coisa que se fale aqui, que contradiga aqui, quem prevalece é isso daqui, é a palavra de Deus, tá ok? Então a nossa confissão de fé e a Bíblia, como nós já falamos, ela tem tudo a ver, foi retirado da Bíblia, mas a Bíblia está acima dela. A nossa confissão de fé, o resumo, não é de doutrina particular, não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. Aliás, eu falei da nossa confissão de fé, mas faltou o nosso credo. O nosso credo você pode entrar no site e ver ali, são 14 tópicos, tá? Da igreja de Campinas tem só 10, mas da igreja de São Paulo, da CGADB, da nossa sede central do Belém, eu posso até deixar o link aqui na descrição do vídeo depois, mas vai ter 14 tópicos, tá ok? Na verdade, o de Campinas tem 10, mas eles agruparam alguns tópicos em outros, que na verdade dá na mesma, tá ok? Simplesmente agruparam de 2 e tal, e chegou em 10, mas o conteúdo é o mesmo. Então, ali fala o nosso credo, em que nós acreditamos de forma bem resumida, e aqui no livro está de forma mais expansiva, é como se fosse um curso de teologia básico, que você faz em 2 anos. Então, está dentro desse livrinho aqui, se você quiser adquirir, tá bom? Ele se chama Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Não é só a Assembleia de Deus Ministério Belém, não. São todas as Assembleias de Deus que estão ligadas à CGADB. Terceiro tópico, cuidado com os modismos. A palavra modismo vem de moda. E, segundo o dicionário, é o que está na moda, é de uso passageiro. Pensa, ó, moda, uso passageiro que regula de acordo com o gosto do momento. Ó, ele regula de acordo com o gosto do momento a forma de viver, a forma de vestir, às vezes até a forma de comer, dentre tantas outras coisas. Então a moda, ela faz tudo isso daí, só que ela é passageira. Então hoje você usa uma calça boca de sino, lá nos anos 70, 80. Posterior a isso, não se usa mais. Hoje em dia, a moda é usar a calça, a canela do camarada está aqui, a calça está agarradinha aqui na calça dele, inclusive na coxa, está tudo agarradinho, né? Então a moda hoje é essa daí. Nós, como cristãos, não devemos fazer parte de moda, não. Devemos nos vestir bem para o Senhor Jesus Cristo, com integridade, com respeito, para que não sejamos desonrados e nem desonremos o nome dele. Aí dentro dos modismos, são um dos 3 subtópicos que está aqui, modismo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O primeiro subtópico, que é o modismo, entre o meio evangélico apareceu aquela unção do dente de ouro, apareceu um período de cair no espírito, vou lá na igreja porque eu quero cair. Cair, meu irmão? Não, nós temos que prestar a Deus um culto racional, não tem nada que ir lá para ficar caindo. Sopro santo, a pessoa soprava, a outra caía, jogava o terno, a outra caía. Febre dos anjos, houve um período que a pessoa parecia que estava adorando mais aos anjos do que ao próprio Deus. Unção do cachorro, unção do riso, G12, são tantos outros ventos de doutrina que vão aparecendo e que é combatido aqui por Tito, capítulo 1, versículo 9, combatido pela palavra de Deus. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, e não os ventos, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então nós precisamos combater. Esses ventos de doutrinas vêm, nós não temos que entrar nele, não, nós temos que ficar de fora, combater ele e convencer os contradizentes, as pessoas que estão a favor, nós temos que ir contra elas e temos que convencê-las a voltarem para a sã doutrina, para a palavra de Deus. Efésios 4,14 também vai dizer
para que não sejamos mais meninos inconstantes. A sã doutrina serve para isso, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda roda, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vento de doutrina. Então esses ventos são os modismos. Eles vêm e se nós formos meninos inconstantes na fé, o que vai acontecer? Nós vamos entrar nele, nós vamos fazer parte desse modismo. Então nós temos que ficar de fora e convencer os contradizentes. Temos que bater de frente. Na nossa leitura bíblica em classe, que um dos versículos é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele entra nesses tópicos 2, 3 e 4, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. O procura aqui significa pretenda, deseje. Apresentar significa se oferecer à vista, se colocar na presença. Então, deseje de coração, se colocar na presença de Deus, mas não é só se colocar na presença de Deus, se colocar na presença de Deus aprovado, apto, habilitado, admitido. Segundo os Coríntios, capítulo 10, versículo 18, vai dizer assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então temos que receber o louvor do Senhor e não de nós mesmos. Eu sou bom, Não, eu não sou nada. É o Senhor que tem que ver isso na minha pessoa, mas eu tenho que continuar na minha simplicidade, na minha humildade, porque também, segundo os Coríntios capítulo 11, versículos do 13 ao 15, vai dizer assim: porque vai falar dos obreiros falsos, tá? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Mas, presta atenção, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, se eles são falsos, se eles são fraudulentos, eles vão para um céu falso, um céu fraudulento, que na verdade é o inferno. Então, se eles estão enganando, eles também vão receber a recompensa pelo seu engano, que só existe dois caminhos, céu e inferno. Então, eles vão ou para o céu ou para o inferno. Se eles estão enganando, com certeza não vão para o céu. Como obreiro que não tem que se envergonhar. Todos que se dedicam, obreiro aqui significa todas as pessoas que se dedicam à obra de Deus, ao trabalho de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38 vai dizer assim: então disse aos seus discípulos, a seara realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Ceifeiros aqui pode ser traduzido por obreiros também, tá? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, mande obreiros para a sua seara, porque a seara é grande, mas está faltando obreiro, está faltando ceifeiro, está faltando gente para trabalhar, está faltando gente para colher, está faltando gente para produzir, para fazer alguma coisa, para trabalhar de verdade, para estar comprometido com a palavra de Deus. Maneja 37, ceifeiro mesmo que obreiro, né? Então esse termo também, obreiro, ele é usado para todos os cargos e funções na igreja. O quarto subtópico, que maneja bem a palavra da verdade. Olha, manejar bem significa manter o curso correto. Eu manejo bem a palavra da verdade. Então eu mantenho o curso correto, porque o meu foco é a palavra de Deus. Então, segundo o dicionário, manejar significa manusear, administrar, manobrar. Então, manusear, quando fala de um versículo na Bíblia, bato quase em cima, já vou pertinho, eu já sei como encontrar, eu manejo bem, eu manuseio bem, eu administro bem a palavra de Deus. E manobrar, pensa no manobrista estacionando o carro, se ele for um manobrista ruim, o que vai acontecer? Ele vai ralar o carro, ele vai bater o carro, ele vai quebrar a lanterna, vai acontecer vários problemas com o veículo. Então, manobrar, manejar bem, para quê? Para que não aconteça acidentes, para que não aconteça incidentes. Tá certo? E manejar bem, manobrar bem, administrar bem a palavra, mas não é qualquer palavra, é a palavra da verdade. Ou seja, existe também palavra da mentira, existe também más interpretações da Bíblia, existe as heresias, existem também pessoas que utilizam o microfone, utilizam o púlpito para desabafo, para falar, ela está com raiva, com bronca de alguma outra pessoa, ela vai utilizar o púlpito. E não é para isso, nós temos que manejar bem a palavra da verdade, doutrina bíblica, falar do que está escrito, falar da Bíblia, pregar a verdade. O resumo, devemos combater os modismos, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho, boa nova de salvação. Na conclusão, nós temos compromisso com a palavra de Deus. Segundo, cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Ela é a única. E terceiro, fica claro que nenhuma literatura, além da Bíblia, exerce autoridade
sobre a minha e a sua vida, sobre a nossa vida, tá certo? Deus abençoe a sua vida, seu ministério, seus negócios, sua família, seu lar e te dê uma semana abençoada e próspera. Em nome do Senhor Jesus, querendo Deus, estaremos na próxima aula juntamente.